Olá pessoal, o Discutindo o Assunto de hoje está ligado à história. Vamos voltar algumas décadas atrás e discutir o que foi a ditadura militar, como que esse movimento revolucionou o nosso país, como que o povo participou e como a mídia influenciou. Eu particularmente adoro comentar sobre a história do Brasil. Eu acho que é uma história que a gente tem direito de conhecer. Bom, para esse assunto eu procurei pessoas que realmente entendessem. Vou conversar com amigos meus universitários que vão comentar o que foi a ideia da ditadura militar. Vamos lá? Essa é a professora Caroline da Universidade Federal. Ela convive aqui com a galera e vai dar uma ajuda a gente na introdução desse assunto. E aí, professora, tudo bem? Tudo jóia. Então, o assunto é ditadura militar. A gente queria que a senhora desse uma breve introdução. Então, a ditadura militar foi um período muito extenso e muito negro do Brasil, devido às repressões e ao grande número de mortos. E assim, os meus alunos irão falar mais sobre a ditadura em si e eu irei falar do golpe militar, que foi o que designou, que foi vários eventos, até chegar no golpe. Na verdade, começou bem antes de João Goulart ser presidente. Já começou quando ele entrou na política, porque já estavam de olho nele por ele ser considerado comunista, desde a época que ele era ministro do Trabalho de Vargas, onde ele aumentou o salário 100%. E isso desagradou as classes mais ricas, os empresários. Então, também ele era uma pessoa muito polêmica, porque ele costumava, em comícios, falar o que tinha para falar e pronto. E isso desagradava muito. O comício de 13 de março foi o comício central, diante de 200 mil pessoas. Jango chegou lá e disse que simplesmente ele iria privatizar as refinarias de petróleo estrangeiras. Isso desagradou os Estados Unidos, isso desagradou os militares e os empresários. Em resposta ao comício central, dia 19, teve a Marcha da Família com Deus, em São Paulo, onde as pessoas pediam que os militares salvassem o Brasil do comunismo. Um dos grandes responsáveis por essa marcha foi os Estados Unidos, que está fazendo uma campanha contra Jango. Os Estados Unidos também participou de forma militar, enviando a sua marinha para o Brasil, os seus militares e os seus navios que portavam aviões. Até porque os Estados Unidos tinham medo de que o Brasil se tornasse comunista e seguisse o tempo de Cuba. Mas se o Brasil fosse comunista, ele não seria uma Cuba na América, e sim uma China, devido ao grande tamanho. E isso, em plena Guerra Fria, era um presente para os americanos. Então o general Olímpio Mourão Filho comandou suas tropas e foi em direção ao Rio de Janeiro, para depor Jango. Ao passar do tempo, todos os militares dos estados, os seus governadores, apoiaram o golpe, menos os comunistas. E Jango, sem ter o que fazer, pensando em paz, ele pensou em sair do Rio de Janeiro e ir para Porto Alegre para tentar uma solução. Mas ele percebeu que isso geraria uma guerra civil e preferiu ir para o Uruguai em busca de asilo político. Do Uruguai, ele partiu para a Argentina. Dizem que ele foi morto, estão investigando se ele realmente morreu de ataque cardíaco ou se ele foi envenenado pela Operação Condor. A Justiça brasileira deu um prazo de até agosto para fazer essa averiguação. Estão contando com 10 peritos russos, em grande maioria, e cubanos também. E a história do golpe militar mudou o mundo do Brasil, mudou a política. O Brasil seguiu paralelamente aos Estados Unidos, mantendo a zona de influência. E agora os meus alunos vão proceder com a ditadura militar e agradeço por ter lembrado de mim, me chamado para dar o que eu sei sobre o assunto. Obrigada, professora, a gente que agradece. E aí, Elvia? Diga aí o nosso assunto hoje, ditadura militar. Conta aí pra gente o que você sabe um pouquinho. Rapaz, eu sei pouca coisa, mas eu sei que após o golpe militar, inicialmente eles formaram uma junta militar
que em abril de 64 eles promulgaram o primeiro ato institucional. E no dia posterior, o Congresso Nacional foi todo reduzido. E sob pressão, eles elegeram o Marechal Castelo Branco para a presidência da República. E durante o período inicial do governo de Castelo Branco, ele tomou medidas drásticas para arrumar o Brasil. Ele queria eliminar o déficit público e conter a taxa de inflação, que no Brasil estava muito alta. Então ele cortou investimentos, demitiu pessoas do cargo público e restringiu os créditos. E todos esses elementos juntos formaram o PAEG, Plano de Ação Econômico Governamental. E uma das medidas mais importantes foi a criação da correção monetária. E logo depois, em outubro, Castelo Branco promulgou o segundo ato e logo depois ele criou o terceiro ato institucional, em fevereiro de 66. Ou seja, Castelo Branco queria manter uma mão sobre todas as eleições, tanto estatais como municipais. E depois ele fez outro ato institucional, o AI-4. E nesse ato institucional, o governo decidiu adquiriu poderes para produzir uma nova Constituição. E então foi elaborada a Constituição de 67. Só que, ao final do governo de Castelo Branco, o alto poder militar escolheu um novo presidente, foi Costa e Silva. Durante o governo de Costa e Silva, apesar da violenta repressão, estouraram várias manifestações públicas contrárias ao governo. Foi então que Costa e Silva se viu obrigado a fazer um novo ato institucional, que era o AI-5. Utilizando o ato institucional número 5, Costa e Silva fechou totalmente o Congresso. E apesar da legislação arbitrária que Costa e Silva não gostava, ele se viu tendo que se afastar do cargo de presidente, por motivos de saúde. E quando ele se afastou, uma junta militar assumiu durante 2 meses. E logo em seguida, eles elegeram Emílio Médici, que era general. E o governo de Médici foi conhecido como o governo mais ditatorial, mais autoritário da ditadura militar. Ele ficou conhecido como Anos de Chumbo. E para divulgar o seu governo, Médici utilizava-se dos meios de comunicação, tais como televisão, jornais, rádio. E o povo ficava fascinado, pois Médici também promoveu uma ascensão da economia brasileira. Isso ficou conhecido como o Milagre Brasileiro, que, comandado pelo ministro Delfim Neto, aumentou a produção industrial do Brasil, que fez crescer as exportações, mas logo essa medida se esgotou e o povo voltou a ficar insatisfeito com a ditadura militar. É um assunto extenso, né? Uma história grande. Realmente. Obrigada, Elvia, pelos seus favores. E aí, Carlos? Oi, tudo bom? Tudo bem, sim. Então, sobre a ditadura, você poderia comentar sobre os governos? Posso sim. Posso falar um pouco sobre o governo de Geisel, que começa com um lento processo de democracia e seu governo coincide com o fim do milagre econômico e a insatisfação popular, que estava em alta na época. A crise do petróleo e a recessão mundial também interferiram na economia brasileira. Ele ainda anuncia a abertura política lenta, gradual e segura. A oposição começa a ganhar espaço e nas eleições de 74 o MDB conquista a maioria dos votos no Senado e 48% da Câmara dos Deputados. E ainda consegue a maioria das grandes prefeituras das grandes cidades brasileiras. Os militares, não contentes com o governo de Geisel, começam a atacar clandestinamente os membros de esquerda. Em 78, o Geisel acaba com o ato número 5, abre habeas corpus e abre o caminho para a democracia. Agora outro governo, o de Figueiredo, as críticas ao autoritarismo cresciam em diversos setores sociais, principalmente a imprensa, que reivindigava insistentemente a democracia no Brasil. Com essa pressão, Figueiredo assumiu o compromisso de realizar a abertura política e restaurar a democracia no Brasil. Nesse momento surge um novo sindicalismo que atua como independente do Estado e inicia as greves em todo o país. As que mais se destacam
são a dos operários, que com o líder de Lula, os primeiros resultados da democracia foi a anistia, que os brasileiros exilados, punidos, puderam regressar ao Brasil e tiveram seus direitos políticos reabilitados. Além disso, o fim do bipartidarismo. Ainda nesse governo de Figueiredo, com o Defineto, não foi capaz de resolver alguns problemas, como a dívida externa, a inflação e o desemprego. E esses foram os últimos governos da ditadura militar. Muito obrigada, Carlos. Valeu mesmo. No ano de 79, o regime militar tomou medidas que permitiram o retorno das liberdades democráticas no país. O sistema bipartidário foi substituído por uma reforma política que abriu espaço para a formação de novos partidos dentro do país. Dessa forma, as novas siglas, que ao mesmo tempo representavam maior direito de expressão política, também marcavam um atípico processo de fragmentação político-partidária. Chegando o ano de 82, estes partidos disputaram eleições para os governos estaduais e demais cargos legislativos. Mediante esse novo quadro, membros de oposição da Câmara dos Deputados tentaram articular uma lei que instituísse o voto direto na escolha do sucessor do presidente João Batista Figueiredo. Em 83, essa movimentação tomou a forma de um projeto de lei elaborado pelo deputado Dante de Oliveira. A divulgação da chamada Emenda Dante de Oliveira repercutiu entre vários grupos mais politizados das capitais e grandes cidades do país. Em um curto espaço de tempo, membros do PMDB, PT e PDT passaram a organizar grandes comícios onde a população se colocava em favor da escolha direta para o cargo de presidente. Com a repercussão tomada nos meios de comunicação, essas manifestações se transformaram no movimento das diretas já. Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu. O melhor presente Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu. O melhor presente Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu. O melhor presente Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu. Meu amigo Lucas, eu vim lhe pedir um favor. Pode dizer. Então, o Escute no assunto de hoje é sobre a ditadura militar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto, pode ser? Pode ser. Vou falar um pouco sobre a repressão. A repressão do governo militar brasileiro teve como seus principais fatos a censura e a tortura. Entre as produções culturais, a mais atingida foi a música popular brasileira, que era considerado para os militares como ofensa moral aos bons e diversos cantores e compositores eram exilados e torturados, que foi Gilberto Gil, Caetano Veloso e Chico Buarque. Que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi então que cresceu. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda e fica repetindo. Então, foi isso. Ah, então quer dizer que a música está envolvida nessa história. Principalmente a música popular brasileira. Ah, então muito obrigada, Lucas. Valeu mesmo. E aí, Thay, tá fazendo o quê? Tô vendo os últimos vídeos do Escute no assunto. E qual é o assunto dessa vez? Bom, agora é ditadura militar. Ai, muito interessante. É, né? Sabe comentar sobre o assunto? Eu sei um pouco da mídia, não é muito. Ah, então grava pra gente. Assim, o que eu sei é que a mídia influenciou muito. Ela ajudou bastante na ditadura. Porque se precisava de alguma coisa que deixasse a população distraída, alienada. Que escondesse todos os atos errados, todos os males que tinha na ditadura. Um deles é a repressão.
E eles também precisavam que exaltassem a ditadura, como a ordem que ele deixou, a sociedade, a economia. Então, eles precisavam mostrar o lado bom e esconder o lado ruim. E a mídia ajudou muito nisso. E a mídia que mais ajudou foi a Globo, que foi patrocinada pelos militares. O que eu acho mais cínico, assim, e ao mesmo tempo irônico, é porque quando teve os maiores índices de propaganda, falando coisas boas da ditadura, foi quando teve o ápice de mortalidade, quando teve o maior índice de mortalidade. E nisso você dá pra ver que eles faziam isso pra esconder as coisas ruins que aconteciam. Muitos cantores, compositores eram proibidos de tocar suas músicas, porque eles faziam músicas falando sobre os males da ditadura. Então muitos foram caçados, saíram fugidos daqui por causa disso, porque a mídia não abria espaço para eles e a ditadura caía em cima deles. Não deixavam que eles expressassem o que eles achavam sobre a ditadura. É basicamente isso. Nossa, você vê, né, como a ditadura influenciou até a mídia, não é isso? Pois é, verdade, até nos dias de hoje, anda influenciando bastante. Pois é, então, muito obrigada. E o que se passava em Sergipe no período da ditadura? Principalmente na nossa cidade. Bom, eu imaginava de que Estância, por ser uma cidade pequena, não teria participado diretamente na ditadura militar. Porém, me enganei. Tive a oportunidade de entrevistar um cidadão estanciano que apenas com 12 anos de idade iniciou em um grupo estudantil contra o governo e logo virou líder estudantil. Foi exilado, passou momentos terríveis por causa da solidão e o temor por ver muita gente sumir na noite e imaginar a sua hora. Confiram a história desse guerreiro, Miguel Viana. Estamos aqui com Miguel Viana, atual secretário de Cultura da cidade de Estância, que participou de movimentos estudantis aos 12 anos na cidade. Como foi o movimento da ditadura militar? Como no Brasil, a partir do golpe militar de 64, que a história resiste que foi dia 31 de março, mas na verdade foi 1º de abril, e o exército, com vergonha da data, não registra. Então, em Sergipe, como em todo o Brasil, o movimento foi, primeiro, de intervenção nos governadores. O governador Seixas Noronha foi deposto pela ditadura, foi preso, e a partir daí os prefeitos começaram a ser caçados. E o prefeito de Estância, que era Pascoal Nabuco, que foi eleito ainda jovem, com 20 e poucos anos, também foi caçado pelo exército, no caso aqui, com a intervenção direta do período de guerra. Pascoal foi colocado, inclusive, em um caminhão para exibição pública, e execrado, e foi preso, ficou preso na Bahia e passou por um processo longo, né, para ser liberado. Na cidade havia um movimento estudantil e um movimento religioso ligado à igreja muito fortes, que faziam contestação e oposição ao sistema instalado, até porque o sistema começou a implantar os chamados atos institucionais, que eram arbitrários. E a partir de 68 a coisa engrossou. A partir de 68 a ditadura passou a perseguir a imprensa, a perseguir os estudantes, a perseguir os trabalhadores rurais. E aqui em Estância não foi diferente. Se fechou jornais, se fecharam grêmios estudantis, entidades sindicais foram perseguidas, líderes sindicais foram depostos, defenestrados dos seus postos. E a gente, a partir da década de 70, eu já estudava no Instituto Diocesano, que é o Colégio Estanciano, e eu participei, a gente foi fundando um grêmio lá, e nós começamos a fazer enfrentamento à ditadura militar. Criamos um grupo de jovens chamado Pema do Neon, em que a gente fazia cultura, a gente fazia jornais, e todos esses vetores culturais eram vetores de enfrentamento à ditadura. A gente se colocava abertamente contra o sistema, que era um sistema de exceção, um sistema de perseguição não só à juventude, mas a todos os trabalhadores, a todos os políticos. Vários políticos foram caçados, além dos prefeitos, no âmbito federal, no âmbito estadual, e a gente fez esse movimento. Com esse movimento houve intervenção, inclusive,
diretiva nas gestões de algumas entidades educacionais para que se seguisse a ideologia do sistema, ou seja, a ideologia entre aspas, a ditadura militar, o que a ditadura queria, o silêncio das artes, o silêncio da juventude, o silêncio dos trabalhadores. A partir daí nós tivemos, sofrendo uma série de perseguições e por conta disso tivemos que sair do município. Eu saí, inclusive, com a ajuda de um militar, porque senão não conseguia ter esse saído, porque o sistema era envolvente, o sistema era bem aparelhado, o sistema tinha informações, e eu tive que sair do município. Primeiro fui para Alagoas, depois fui para Paraíba, fiquei em Souza, escondido na casa de amigos, depois tivemos que sair do país, infelizmente, eu e um amigo meu, fomos pela Transamazônica, passamos muito tempo para alcançar a fronteira da Venezuela, tivemos que sair, vivemos clandestinamente no país durante 6 meses, passamos um inferno pessoal imenso, intenso, por conta não só da solidão, mas por conta das necessidades imediatas de atendimento físico, de alimentação. Nós não tínhamos acesso a remédio, nós não tínhamos acesso a dentista, nós não tínhamos acesso sequer à disposição de creme dental, roupa íntima, nada disso. A gente tinha acesso ao que o partido ajudava a gente, que eram livros que se mandavam para a gente gastar o nosso tempo, para a gente não entulhar um tempo de solidão e medo. E a gente viveu essa fase, depois retornamos ao Brasil eu retornei para Campina Grande, da Paraíba. Lá eu passei por um processo de vestibular, depois retornei para Aracaju e fui para a Faculdade da Universidade Federal Sergipe, onde retornei também. E lá nós participamos de novo do enfrentamento da ditadura. Primeiro dentro da universidade, enfrentando os reitores que eram postos pela ditadura lá dentro, e a política de exclusão dos estudantes, por exemplo, de jubilamento, de cassação, você perdia uma matéria 2, 3 vezes, você perdia a vaga na escola. Então nós fizemos uma série de greves e manifestações nas ruas de Aracaju, que eram manifestações grandiosas, mas que eram reprimidas pela polícia, a polícia da ditadura militar e a polícia dos seus instrumentos de repressão, né? E nós conseguimos superar essa fase, mas muitas pessoas, muitos estudantes foram presos, muitos estudantes sumiram na noite. Inclusive eu tenho vários colegas distanciados que passaram por esse processo, alguns que já não estão mais aqui no plano físico universal e outros que, por conta de torturas, vivem tutelados pelo Estado ou vivem em estado de depressão contínua. Isso é um processo por qual passou a juventude brasileira inteira. Estância não podia ser diferente, nem Sergipe, porque primeiro, Estância é o berço da civilização cultural de Sergipe. Então a gente participou desse processo todinho como uma herança cultural da cidade, porque a cidade vivia como Sergipe. E Sergipe, inclusive, teve uma das operações mais graves da ditadura, que foi a Operação Cajueiro, onde foram presos vários elementos que hoje militam na política de Sergipe, como Jacques Barreto, Gama, Marcelo Bonfim, uma série de pessoas, inclusive nessa época a gente resiste. Um dos maiores líderes estudantis de Aracaju se chamava Félix Mendes, que é um dos maiores pintores do Brasil. No conjunto da obra dela, da obra nefasta dela, matou, torturou e perseguiu muita gente. Quem sobreviveu, sobreviveu com todas as cicatrizes e pôde chegar ao nosso tempo para poder contar essa história. Quem não sobreviveu está na história registrado, se é que pode se dizer isso, ou foi ocultado na história, porque até hoje se trata desse assunto com muito cuidado, com muito medo, que é uma coisa típica da personalidade do brasileiro. O brasileiro, embora seja muito aberto, muito alegre, ele, para fazer o enfrentamento daquilo que a história esconde, ele ainda é muito covarde, ele ainda é muito pusilânime. Obrigado. Qualquer coisa. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do tema de hoje e terem aproveitado um pouco da nossa história. Beijos e até a próxima. Segura!